Voltamos a discutir e a estudar o Código de Menores. Meus queridos colegas, é importante, volto a frisar, estudar o Código de Menores. É preciso voltarmos à raiz para entendermos o tamanho da árvore. Se nós não voltarmos e entendermos, vamos achar que o que se tem hoje foi algo perfeitamente elaborado sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma luta. Não. Vejam vocês que nós estamos no ano de 2017. Saiu uma reportagem recentíssima que em Botsuana, na África Negra, o Estado Islâmico, aqueles radicais, impõem aos pais fazer com que os seus filhos se dirijam às ruas para mendigar. E todo produto arrecadado deve ser destinado a estas pessoas, a esta seita. Para quê? Como forma de dominação. Veja que nós estamos há muitos anos sustentando e trabalhando que a criança tem que ter os seus direitos garantidos. O adolescente precisa ter o seu tempo de maturação. Ele precisa entender que ele já ele passa para uma vida adulta, de responsabilidades, e ele precisa, num período muito curto, maturar. Então, a infância é de suma importância para que isso aconteça. A raiz e a árvore. Se a raiz corroer, a árvore vai cair. Então, vamos entender o Código de Menores. Porque quando voltarmos os olhos ao passado, vamos entender que para chegarmos aqui, houve muita luta, houve muita dificuldade. Houve pessoas que se entregaram para que houvesse a modificação. Vamos lá. Voltando ao Código de Menores, falamos no passado que Código de Menores é algo extremamente pejorativo, discriminatório. Menor, alguém que não tem direitos, alguém de só menos importância, alguém que não precisa de cuidados. Um código que tinha como foco, como indicação, o quê? Os pais. Mas a indicação era de responsabilizar os pais e não de dar proteção à criança e adolescente. Aliás, esse termo criança e adolescente é muito novo para a gente. É muito novo falar nesse tema, porque antigamente o tratamento que se dava era de moleque. Esse moleque, isso era chamado até hoje. Quando nós fazemos alguma coisa, eu digo nós porque a infância ela tem que estar incutida em cada um de nós. Fazemos alguma coisa, o que dizem pra gente? Para com essa molecagem. Deixa de ser moleque. Moleque por quê? Porque é uma forma, é uma indicação de que não querem tratamento pra gente. Não querem dar os nossos direitos. Não querem entender que somos sujeito de direitos. Venham para a tela. O Código de Menores veio cuidar aqui respeito ao direito dos menores. Veja que está entre aspas a figura menores. Isso foi feito de forma proposital, porque aqui não havia nem respeito, não havia direitos, e a palavra menores era a forma que se encontrou de dizer que a todos aqueles abaixo de 18, aliás, à época, 21 anos, eram pessoas que não mereciam uma preocupação ou um respeito maior por parte do Estado.
O que acontecia muito sistematicamente? Eu estou falando sistematicamente de forma repetida, gente, é porque eu quero dizer que nós estamos dentro de um sistema. Não é de forma gratuita que esta palavra ela é colocada a todo instante. Nós estamos dentro de um sistema e, como tal, precisamos compreender. Porque o grande problema do jurista é achar que quem conhece a lei ou quem está no dia a dia da lei, trabalhando ali como advogado, promotor, juiz, defensor, sabem muito mais do que as outras áreas. É um engano. É um engano. Porque todos esses dispositivos que garantem os seus direitos, 99% das pessoas que ali se dedicaram, que ali deixaram todo o seu tempo, não foram os juristas. Foram os sociólogos, os psicólogos, os assistentes sociais, pessoas que estavam ali no dia a dia. Então vamos valorizar também essa situação. Então quando fala que não há respeito, não há garantia aos menores, o Código de Menores não trouxe e não tratou desta matéria. Foi uma pequenininha semente que foi colocada. Mas vejam bem, atenção, focada e dirigida aos pais. Ali era o centro da história. Porque se entendia que se penalizasse os pais, haveria uma forma de eles darem conta dos seus filhos, material e emocional. Venham comigo para a tela. Até este momento, a criança era objeto. Se é objeto, eu posso dispor. Se é objeto, eu sonego. Ok? Quando eu vou a uma loja comprar algo, eu pergunto quanto custa. E o vendedor me entrega, eu pago e vou-me embora. Disposição, compra e venda. Se eu digo que eu não posso comprar, se eu não posso pagar, aquele bem, aquele objeto me é sonegado. Se eu vou a uma rede pública buscar um direito, por exemplo, educação, e a diretora diz para mim que não tem vaga, está sonegando. Nos tempos do Código de Menores, esta possibilidade sequer era ventilada. Por que isso? Porque não tínhamos a possibilidade de nós nos dirigirmos àquela escola e solicitar uma vaga escolar. Por quê? Tudo passava pelos pais. Se os pais matriculassem, bem, se não, amém. Como fazermos? Se os pais entendessem de não matricular ou de não inserir a criança na rede de ensino, não havia qualquer problema. Desde que ele não deixasse o filho perambulando pela rua. Lembram-se da carrocinha que pegava os menininhos e levavam para o depósito? É isso aí. Por quê? Essa lei, meus amigos, era dirigida aos pais. Responsabilizar os pais. Papai e mamãe, mantenham os seus filhos em casa. O que acontecer dentro de casa não importa ao Estado. Ao Estado, ele apenas quer saber se essas crianças estão guardadas
Ponto. Se estão preservadas, é uma outra hipótese. Imaginem quantas crianças foram violadas, foram massacradas, foram subjugadas e o Estado não tomava qualquer providência. Vejam que esse código foi tão ruim para as crianças, mas já foi um passo, o primeiro degrau dessa escadinha, que ele facultou, autorizou algo impensável. Venham para a tela. Vejam bem, os pais podiam entregar os filhos ao Estado. O que é isso aqui? O poder, hoje chamado poder familiar, que até o Código Civil, até 2002, era chamado de pátrio poder. Os pais podiam se dispor dos filhos. Não se perguntava o motivo, apenas se entregava. Aquelas pessoas que detinham renda, as pessoas ricas, os fazendeiros, as filhas que porventura ousassem namorar alguém sem autorização dos pais, iam para onde? Para o convento. Os meninos para onde? Para os internatos. E saíam de lá quando? Só Deus sabe. Veja que para os ricos se autorizava entregar os filhos para que alguém viesse deles cuidar. E os pobres, esses coitados, eram jogados nas instituições do Estado as mais perversas possíveis. Ainda hoje, se fala na Fundação do Bem-Estar do Menor. A FEBEM. Tinha a FEBEM e tinha a FUNABEM, que era a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Eram formas graduais da desgraça que eram deferidas para as crianças e adolescentes. Aliás, à época, para os menores. Todo menor que fosse levado para aquele depósito que os pais não viessem buscar, FEBEM. Todas aquelas filhas de pobre que não tinham condições, FEBEM. Todas aquelas crianças que se levantavam contra os pais porque estavam sendo agredidas, FEBEM. Meus amigos, quantas crianças padeceram nessas instituições? São Paulo, até bem pouco tempo, ainda tinha FEBEM. Trocou-se o nome de FEBEM para casa, abrigo. Trocando em miúdos aqui, a M só trocou o M pelo B. O cheiro continuou o mesmo. O abandono continuou o mesmo. E nós estamos falando de uma capital riquíssima. Né? São Paulo, a locomotiva do Brasil, ainda tem essa situação, tem esses resquícios. Nas periferias do Brasil, nas regiões mais pobres, isso é muito comum, ainda hoje, termos essa situação. Veja que a criança, ela precisa ser cuidada. E até então não o era. Venham comigo para o slide. Em 1990, foi promulgado o Código de Menores. E este tópico nós vamos adentrar na próxima aula.